Boa tarde a todos. Que o amor de Jesus nos acompanhe nessa tarde de estudo do Livro dos Espíritos, que damos início nesse momento. Antes de iniciarmos os trabalhos, eu vou ler uma mensagem que recebemos na casa. Amados irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo abençoe-os, abençoe a humanidade. Aquele que busca o Espírito Verdade e que conduz a sua doutrina através da pureza dos seus postulados, que não se envaidece por saber que essa doutrina espírita, cristianismo redivivo, é o Consolador que vem à Terra. Ah, meus amados, exaltar a doutrina, exaltar o reencontro que temos com Cristo Jesus, que cala fundo em nossas almas, que nos transforma, que nos faz olhar o ontem e sentirmos alegria pelas mudanças, mas, sobretudo, olharmos o amanhã e compreendermos a sublimidade que nos espera. É o que enche os nossos corações desse cristianismo transformador. Aqueles que buscam a pureza doutrinária encontrarão, sim, obstáculos, inimigos, mas jamais desejarão trocar a verdade pelos interesses pessoais. Cada alma que se converte ao Cristo é uma alegria imensa e é sentida por todos aqueles que ainda não estão perfeitos, mas buscam na porta estreita deixar os vícios, deixar o ego, onde se abriga o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Deixar os apegos mundanos e ter a coragem de passar para uma nova etapa. Uma etapa onde igualdade, fraternidade, solidariedade, caridade não são utopias, mas realidade. A realidade que Jesus ensinou na Terra e que permanecerá nesse mundo como Espírito Verdade e entregará a cada um de nós que escolher amar, perdoar, ter a coragem de seguir adiante por crer na verdade que liberta. E assim, então, Senhor Jesus, nós nos colocamos abertos a seguir o Teu Evangelho, os Teus ensinamentos, que eles possam cada dia mais abrir os nossos pensamentos, sentimentos e a nossa alma para essa verdade que o Senhor nos trouxe através do Consolador, que é o Senhor de volta para nós, como a mensagem mesmo diz. Obrigada, Senhor Jesus, pela Tua presença nesta casa, na Sua presença conosco, nos guiando, nos ensinando e nos fazendo seguir com a nossa vontade, com o nosso livre-arbítrio, o caminho que o Senhor nos mostra. Que assim seja. Hoje, então, nós estamos no capítulo 9, na Lei de Igualdade, dentro dos itens Igualdade dos Direitos do Homem e da Mulher. Quem vai trabalhar conosco hoje é o Hélio. Ele começa, então, na 822 e, como a gente acha que ele deve acabar esses itens, nós começaremos, então, a igualdade perante o túmulo. O Renato vai fazer as leituras das respostas das questões e que nós, então, estejamos abertos a aprender mais um pouco dos ensinamentos que nos chegam através do Livro dos Espíritos. Que o Senhor Jesus esteja a nos guiar, nos proteger e nos trazer a paz aos nossos corações e às nossas almas.
Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Boa noite não, boa tarde. Mas é que tá quase chegando, eu sou ansioso. Que a paz do nosso Divino Mestre se faça em nossos corações. Continuando, né, o nosso estudo, vamos fazer uma recapitulação. Kardec está fazendo perguntas dentro de um assunto que lá na época dele já vinha começando algumas discussões a respeito da igualdade de sexo, de gêneros, né? E que os espíritos vêm nos trazer um conhecimento, uma visão muito interessante. E no século XX, Kardec é do século XIX. No século XX, esse embate tomou proporções muito maiores, com o advento do feminismo, que visa, né, até hoje, trazer a igualdade de direitos entre homens e mulheres. E só trazendo um aspecto, um contexto histórico muito legal, na época de Vargas foi instituído, aqui no Brasil, que a mulher tivesse direito ao voto. Em 1930, na década de 30, entre 1930 e 1932, acabei de olhar minhas teclas SAP ali. O que é, para nós enquanto seres humanos, humanidade, uma conquista muito grande. E hoje, olhando hoje, é um absurdo, né? A mulher não poder ter direito a voto, não faz sentido. E os espíritos vêm esclarecer ainda mais esse aspecto, esse contexto, né? Então, vamos voltar para a questão 821. Eu vou ler e o Renato vai ler a resposta. As funções a que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas ao homem? Ou seja, segundo a lei natural, o trabalho da mulher, as funções que são incumbidas à mulher, elas são tão importantes quanto as funções que o homem tem, que foram incumbidas ao homem? Ou será que a do homem é mais importante do que a função da mulher? Faz sentido pensar assim? O que eles respondem? Sim, e até maior. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Olha essa resposta. Sim, e até maior. Quando nós pensamos na mulher, o que nós pensamos? A maternidade. Olha a importância que é a maternidade para a vida. É a mulher, a mãe, quem vai dando as primeiras noções àquela criança de ser, de vida, os primeiros ensinamentos. A mãe, quem vai possuir um amor muito grande por aquele espírito que ela carregou durante 9 meses no ventre. Certo? Qualquer pergunta, colocação, estamos abertos, tudo bem? De forma que não existe o trabalho mais importante do que o outro. Toda essa noção que a cultura, né, em um sistema patriarcado que nós vivemos, fomos criados, historicamente, foi-se tida essa noção falsa de que o homem ocuparia uma posição mais importante do que a mulher. Mas não, nós devemos nos lembrar que somos todos espíritos, e espírito tem distinção de sexo e gênero? Não. Hoje eu nasci num corpo de homem, hoje eu sou um homem, fisiologicamente falando. Mas talvez logo na vida precedente, a primeira, eu tenha sido uma mulher. Hoje eu sou branco, mas talvez logo numa vida anterior eu tenha sido negro. Então não faz diferença. Hoje eu tenho mais direitos do que eu tinha quando eu nasci mulher ou nasci negro? Não, os direitos são iguais, principalmente se olharmos com o olhar de Deus, que Jesus veio nos trazer. Todos nós devemos ter os mesmos direitos, a igualdade de oportunidade,
o respeito. Vamos seguir agora para uma questão super polêmica, a questão 822. Os homens, sendo iguais perante a lei de Deus, devem sê-lo igualmente perante a lei humana? Ou seja, se nós somos todos iguais aos olhos do Pai, Ele não nos vê com privilégio. Ele não prefere o Renato a mim. Ele não prefere a Deise a mim. Somos todos igualmente amados. Será que essa igualdade com que Deus tem para conosco, as leis humanas também devem respeitar? O que eles respondem, Renato? Este é o princípio da justiça. Não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Não faça ao outro que não gostaria que o outro vos fizesse, né? Eu estava comentando, lendo essa questão mais cedo, né? E estávamos discutindo sobre ela. E essa frase, se ela fosse respeitada ao pé da letra, talvez a maioria, se não a maioria, todos os problemas, acho que seriam sanados, né? Se nós soubéssemos nos respeitar, se nós soubéssemos fazer para o próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse, não haveria mais guerra, não haveria preconceitos, não haveria contendas, conflitos. Nós já estaríamos comungando, né, dos princípios que Jesus nos trouxe. No entanto, ainda temos dificuldades em respeitar o princípio, os limites do meu irmão. Assim como o meu irmão também às vezes tem dificuldade de respeitar os meus limites. Seja por orgulho, seja por egoísmo, sempre nasce desses dois, não foge. Mas a partir do momento que nós começarmos a nos ver definitivamente como irmãos e nos respeitarmos mutuamente, a igualdade dos direitos entre homem e mulher, brancos e negros, ocidentais com orientais e por aí vai, isso vai começar a se consolidar. Todos esses conflitos, essas disparidades sociais, que são frutos de uma incompreensão ainda das leis divinas, eles nascem porque nós ainda não nos respeitamos, não nos olhamos como iguais. Porque eu nasci assim, sou preferido. Porque eu nasci assim, eu sou marginalizado. Não faz sentido. Certo? Vamos continuar agora na 822, linha A. De acordo com isso, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher? Ou seja, se mantivermos aquela frase, não façais ao outro o que não quereis que os outros vos façam, será então que deve ser consagrada, batido o martelo, a igualdade de direitos entre os homens e as mulheres, já que somos todos iguais perante aos olhos de Deus e devemos trazer isso para a nossa legislação humana, né? O Fred entende de legislação muito melhor do que eu. Será então que aqui já deve ter essa igualdade? O que eles respondem, Renato? De direitos, sim. De funções, não. É necessário que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe de fora e a mulher do lar, cada um segundo sua aptidão. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre os homens e a mulher. Todo o privilégio prescindido a um ou ao outro é o contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua escravização marcha contra a barbárie. Os sexos, aliás, só existem
na organização física, pois os espíritos podem tomar um ou outro, não havendo diferenças entre eles a esse respeito. Por consequente, devem gozar dos mesmos direitos. Já vamos ler a notinha do tradutor ali embaixo, que aí já deixa tudo claro. Há mais de 100 anos, este livro indicava a solução do problema feminino, a igualdade de direitos e diversidade de funções. O marido e a mulher não são senhor e escrava, mas companheiros que desempenham uma tarefa comum, com a mesma responsabilidade pela sua realização. Aí, pode dar um tempinho. Olha o que o Herculano fala, né, que é a nota do tradutor da versão que nós estamos seguindo. Marido e mulher não são senhor e escrava. Então não existe uma hierarquia, certo? São iguais dentro dos seus direitos. De forma que deve-se haver um compartilhamento das funções e das sem um privilégio, sem um manda e o outro obedece. E aqui, meus irmãos, a gente começa a ver a necessidade de um diálogo direto, horizontal, de começarmos a ouvir o outro e a também sabermos o momento de falar, para que tenha uma troca. É o que se espera dentro dos lares, quando começa-se a constituir uma família. O homem e a mulher conversando mutuamente para o bem andar da família, da casa, do lar que está se construindo. E para que isso ocorra, deve-se haver o diálogo, o respeito. E dessa forma, começando a compreender a igualdade de direitos que ambos os sexos ou os gêneros, né, têm, de que não existe um acima na escala evolutiva ou na lei. Não, naturalmente somos iguais. Desempenhamos papéis diferentes. Por exemplo, o homem não vai amamentar diretamente, né, porque fisiologicamente nós não temos essa estrutura. Este é um papel da mulher. Caso ocorra de um casal homossexual adotar uma criança, então se tem outras formas de se manter, de se amamentar. Mas aí procuram-se outras alternativas que hoje em dia nós já temos condições, acompanhamentos, certo? Mas, falando dos sexos, é totalmente plausível a conversa, o diálogo. Essa conversa, esse diálogo, sendo pautado no amor dos esposos, isso se torna cada vez mais fácil, factível, e se tem um ambiente saudável para a criação dos filhos, das crianças. Mas isso sempre, meus irmãos, obedecendo e respeitando uns aos outros, igualmente, reconhecendo, o meu marido tem mais aptidão para tal coisa, então ele cuida disso. A minha esposa tem mais aptidão para tal coisa. E tendo esse diálogo, essa conversa, vai se criando um respeito. Esse respeito vai servindo de exemplo para os filhos, que criança absorve tudo com uma facilidade muito grande. Ele vai aprendendo a respeitar o colega, a colega, assim como ele vê os pais fazendo. Olha a importância de estabelecermos essa igualdade, esse respeito. Além de estarmos respeitando, estamos servindo de exemplo para os nossos filhos que estão crescendo e vendo esse diálogo, essa forma de agir saudável, respeitosa, amorosa dentro do lar. E essa criança vai começar a reproduzir isso externamente. Tudo isso nasce desse direito, da compreensão desse direito entre os sexos, entre o pai, a mãe, talvez entre o pai e o irmão, o tio, dá o olhar da criança, vendo o olhar da criança,
O respeito, meus irmãos, ele deve ser executado em qualquer instância, em qualquer momento. Devemos nos olhar como iguais que somos, porque somos iguais perante ao Pai. Hoje podemos desempenhar papéis diferentes na sociedade, mas quem está do outro lado é o meu irmão. Ele merece e eu devo respeito a ele. Não importa se ele é homem, se é mulher, se é pobre, se é rico, se é isso, se é aquilo, não importa. Se ele já errou, eu também já errei. Ele merece um respeito. Ele merece ser olhado com compaixão. Ele merece ser olhado com amor. Ele merece, assim como nós merecemos, todo o respeito. Se ele errou, por que eu vou julgá-lo? Se ele fez isso, por que eu vou julgar? Eu não estava no lugar em que ele estava. Eu não calcei a sandália dele e andei 1 quilômetro. Não. Não cabe a nós julgar ninguém. Quem que tem o papel de julgar? Não somos nós. Deixa que ele, com a consciência dele, ele vai colher o que plantou. E deixa isso que Deus resolva. E lembre-se, se estamos cruzando o caminho de cada um que cruza o nosso caminho, não é em vão. Nós podemos deixar algo, que deixemos algo para essa pessoa, algo bom, algo que vá florescer mais tarde. Certo? Partindo desse olhar de igualdade uns com os outros. Pode continuar, Renato. O feminismo adquire um novo aspecto à luz desse princípio. A mulher não deve ser imitadora do homem, mas sua companheira de vida, a célula básica da estrutura social. Olha que importante isso. Então, o que nós está fechando esse capítulo, né? O que nós devemos tirar o apanhado dessa discussão, dessas questões sobre a igualdade entre homens e mulheres? O homem é mais importante do que a mulher na célula, na característica social? Não. A mulher é mais importante do que o homem? De certa forma, ela desempenha um papel mais incisivo na criação da criança, mas deve-se ter o direito, a igualdade dos direitos, tanto dos homens quanto das mulheres assegurado. Não é porque nasci de tal forma sou melhor do que a mulher que nasceu como mulher. Não, somos iguais. Os nossos direitos devem ser assegurados. E o feminismo veio justamente para essa palavra, lutar por esses direitos, pela a visualização da mulher, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Foram direitos que foram sendo adquiridos através de muita luta, revolta, né? Tem diversas movimentos sociais ao longo do último século, do século XX, que foi da inserção da mulher na sociedade como um ser que ela é, né? Um ser humano que ela é, quebrando todo o paradigma histórico e cultural que se tinha, né, com o papel da mulher era totalmente servir o homem, que só tinha como função é um ser humano, igual a todos os outros, que merece ser vista de igual para igual com o homem. Ok? Agora nós vamos seguir para o capítulo 7, para a seção 7, igualdade perante o túmulo. Na questão 823, de onde vem o desejo de perpetuar a própria memória nos monumentos fúnebres? O que é isso? O meu parente faleceu. Vou lá, vamos enterrá-lo no cemitério, aí
cria-se aquelas lápides, aquelas jazidas, aquelas coisas todas suntuosas. Kardec está perguntando, de onde vem esse desejo? Em outras palavras, esse desejo é instintivo? Será que esse desejo é algo natural, inato do espírito? De para a memória daquele ente que faleceu? É alguma coisa divina, que vem da lei divina? Mais ou menos isso que Kardec pergunta. O que os espíritos respondem? Derradeiro ato de orgulho. Acabou, é tudo isso que eles falam. Derradeiro ato de orgulho. Ou seja, é um desejo único e exclusivamente oriundo do orgulho, da vontade de querer aparecer. Tem alguma finalidade para o desencarnado? Não. Não vai mudar a situação dele, a felicidade ou não daquele desencarnado, você simplesmente enterrar, colocar uma lápide ou então criar jazidas, flores, todas. Não muda. Esse ato exterior não muda a situação com que o espírito vai se encontrar do outro lado. E mais para frente a gente vai ver qual que é a ação importante, né? O que nós podemos fazer para preservar, por assim dizer, a memória daquele ente que desencarnou. Uhum. Tá caindo, né, esse costume. Uhum. Tem a ver com a tradição, né? Uhum. Eu ia falar isso. À medida que a gente vai compreendendo, né, esse período tão derradeiro que todos nós vamos passar, que é o desencarne, né, seja dos entes queridos, seja o nosso mesmo, a gente vai compreendendo o que é esse desencarne, algumas tradições vão sendo quebradas. Essa é uma delas. Eu concordo com a Fabiana, acho que o conhecimento hoje, ele já está um pouco diferente do que era 50, 60, 100 anos atrás. Mas sim, a tradição tinha muito, era cultural, né? Você ornamentar todo o túmulo, né? No dia de finados, ir até o cemitério para poder lembrar daquele... próximo sábado, né? O dia de finados, para fazer uma oração para aquele ente que desencarnou. Mas aí eu pergunto para vocês, eu gostaria de uma resposta sincera. Seria só no dia de finados que a gente deveria fazer uma oração? Ou até para alguns ir lá no cemitério? Não, né? Por quê? Porque nós podemos simplesmente nos recolhermos internamente, fazer uma oração, né? E esse irmão que desencarnou, ele vai receber essa oração com todo o amor e carinho que a gente depositar nessa oração. Ô Hélio, eu vou até contar um caso aqui. Vontade. Na antiga Grécia, né? Na época de Sócrates, tinha um filósofo chamado Diógenes. Você gosta dele, né, Renato? Que viu ele contemplando a pilha de ossos. Aí pergunta para Diógenes, o que você está vendo? Aí ele responde para Alexandre o Grande: eu não consigo distinguir se esse é seu pai ou seu escravo. Não. Um momento fúnebre,
para nós que acreditamos no espiritismo, é a mesma coisa que nada, né? Porque o espírito não está na carne, não está no corpo, né? Isso aqui é só um instrumento. Mas devemos lembrar também que, ok, compreendemos a reencarnação, o desencarne e tudo mais, mas não deixa de ser uma fase difícil até para nós espíritas, né? Nós ainda conservamos muito o apego material, estamos lutando e tentando desenvolver isso. Egoísta, mas sim, mas estamos nessa luta, né? E tem sim um sentimento de luto quando alguém que nós amamos vai. Devemos saber ponderar, mas também devemos nos permitir sentir esse momento, porque é saudável abraçar acolher aquele sentimento de luto, mas compreender que não é porque desencarnou, deixou de existir, não. Né? Eu acho que na passagem que você traz, Diógenes faz mais uma espécie de crítica social do que com relação ao momento fúnebre por si mesmo, mas eu entendi, quis trazer, que ele era cheio de críticas sociais, né? Onde nós estávamos? Questão 823, a linha A. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é, na maioria das vezes, determinada pelos parentes que desejam honrar a memória do falecido e não por este. Ou seja, quanto mais eu torno as jazidas, o momento fúnebre, o funeral, né, suntuoso, ornamentado com rosas, orquídeas, flores, compro o melhor terno para vestir o defunto, vamos colocar assim, isso não tem mais a ver com o respeito e a consideração que eu tinha por aquele ente que faleceu do que comigo mesmo. Ou seja, não é eu quem quero mostrar, é porque eu amo muito aquela pessoa que se foi e eu quero dar àquela pessoa que se foi, por mais que ela já não esteja mais ali, mas eu quero dar a ela todo o conforto nesse momento difícil. É essa a pergunta de Kardec. Não seria mais nesse sentido? O que eles respondem? O orgulho dos parentes que querem honrar-se a si mesmos. Sempre é pelo morto que se fazem todas as demonstrações, mas por amor próprio, por consideração ao mundo e para exibição de riqueza. Creis que a lembrança de um ser querido seja menos durável no coração de pobre, porque ele só pode colocar uma flor sobre sua tumba? Creis que a mármore salva do esquecimento aquele que foi inútil na terra? Olha que interessante essa resposta. Na parte em que ele diz, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações, mas por amor próprio. O que o Espírito está querendo dizer? Nem sempre, né, eu estou fazendo por conta da consideração, mas sim porque eu quero mostrar para aqueles que ficaram como eu quero mostrar o quão grato eu sou, o quão legal eu sou, o quão bom eu sou. Estou fazendo isso pelo meu pai que faleceu, pelo meu irmão. É exterior, é um ato exterior, não é um ato de amor interno. É um ato para poder mostrar para os outros. É como se eu fizesse um ato de caridade para alguém e saísse anunciando nas redes sociais. É mais nesse sentido. A verdadeira caridade não almeja ostentação. Não saiba a vossa mão direita o que faz a mão esquerda. Não é assim que o Evangelho nos traz? Esses atos exteriores no momento fúnebre é mais um exemplo da hipocrisia que as nossas ações carregam muitas das vezes. É para isso que o Espírito está chamando a atenção, certo? E quando ele continua, ele fala uma coisa muito interessante, no momento em que ele diz, crês que a lembrança de um ser querido seja menos durável no coração do pobre? Ou seja, aquela pessoa, aquele ser que não dispõe de verba, de grandes fortunas para fazer um velório
muito ornamentado, com flores e tudo mais, no coração daquela pessoa que não fez todo esse evento, não tem condições de fazer, a dor da perda de um ente querido é menor, e a honra, ainda por cima, da lembrança, da memória daquele ente que se vai, ela é menor do que a do rico que fez tudo isso? Não. De novo, as questões sentimentais, o amor, ele não distingue classe social. A pessoa que não teve condições de fazer todo aquele aquela, vou colocar entre aspas, né, aquela festa, aquela ornamentou todo o funeral, mas se ela ama e ela faz uma oração, ela de verdade se importa, ela vai estar honrando a memória daquele que se foi. Ela vai estar amando também. Tem valor também. E os Espíritos ainda continuam, quando ele fala, crês que o mármore salva do esquecimento aquele que foi inútil na terra? Cara, isso é muito, muito profundo, né? Oi? Uma crítica totalmente social, né? Ou seja, a pessoa, eu vou usar essa palavra, mas sem um tom de julgamento, foi uma pessoa desprezível aqui, certo? Mas você erguer monumentos, estátuas, tudo mais, essa pessoa vai ser menos desprezível aos olhos de muitos? Não. Se ela foi inútil, não fez nada de bom, ela vai ser esquecida. Nem corpo, né? Não teve nem corpo. Uhum. Exatamente. Ou seja, o que é lembrado são os nossos atos. E quanto mais amorosos esses atos, mais fácil de estar na memória. O Renato acabou de dar o exemplo perfeito, Jesus, né? Que não teve túmulo, foi pregado na cruz, depois o corpo até desapareceu. E nós estamos aqui, neste exato momento, fazendo o quê? Estudando o que ele deixou. Se quisermos ser lembrados, não vamos esperar que aqueles que ficarem façam e ergam monumentos a nosso favor. Não, vamos começar a fazer a diferença na vida de cada um por quem nós passamos. Vamos amar, vamos respeitar, vamos ser uma presença agradável. E para que assim não seja necessário erguer jazidas e monumentos, mas sim o simples fato de termos passado, ajudado, colaborado, sermos pessoas boas uns para os outros, respeitando, a nossa memória vai estar no coração de cada um. E, além disso, ainda vamos levar muitos amigos para o outro lado, né? É o que Jesus espera de cada um de nós. Na questão 824, Kardec continua. Reprovais de maneira absoluta as pompas fúnebres, ou seja, não tem valor nenhum então fazer tudo o que se faz no momento do funeral para honrar a memória daquele que se foi? O que os espíritos respondem, Renato? Não. Quando homenageiam a memória de um homem de bem, são justos e de bom exemplo. Ou seja, é o seguinte, se nós vamos falar e agradecer, fazer pompa, né, divulgar, fazer festa, entre aspas, né, alguma homenagem para aquele que se foi, se essa pessoa é uma pessoa boa, então o que é bom deve ser exaltado, o que é bom deve ser falado, mas sempre conservar a ideia de que aqueles que se foram, que faleceram, não estão ali no túmulo. São espíritos livres, né? Que vão seguir a sua jornada. É sempre importante ter isso em mente, né? Que o espírito não está ali do ladinho do corpo. Tá, tem casos, mas a gente não vai entrar nesses casos. No geral, a gente sempre espera
que o espírito siga. E que nós, conservando essa ideia, esse conhecimento, façamos sempre uma oração para esse espírito. Se quisermos que chegue até esse espírito, qualquer coisa que façamos uma oração com amor, com consideração, com carinho. E onde quer que esse espírito esteja, chegará como uma luz, uma bênção, e ele vai se sentir bem. Qual que é a notinha aí, o comentário do Kardec, Renato? A tumba é um lugar de encontro de todos os homens. Nela se findam impiedosamente todas as distinções humanas. É em vão que o rico tenta perturbar a sua memória por meio de faustosos monumentos. O tempo os destruirá, como aos seus próprios corpos. Assim o que quer a natureza. A lembrança das boas e más ações será menos parecível do que o seu túmulo. A pompa dos funerais não levará à sua torpeza e não fará subir sequer um degrau na hierarquia espiritual. Ou seja, por mais que fazemos toda a pompa, tudo mais no momento fúnebre, isso não afetará a condição do espírito. Se foi um bom espírito, quando ele desencarnar, esperar-se-á coisas boas, independentemente do que nós façamos aqui para esse espírito. Se for um espírito ruim, ele vai colher o que plantou. E não são as pompas fúnebres, como Kardec e os espíritos trouxe, que vai mudar estas condições. Certo? Então, se quisermos honrar aquele ente que se foi, que façamos uma oração. Se foi um ente que nos ensinou alguma coisa, que vamos aplicar isso que ele nos ensinou, buscando nós nos tornarmos pessoas melhores. E assim, esse espírito que se foi vai estar feliz em ver que os seus empreendimentos, seus esforços surtiram efeito. Certo? Pode falar. Por exemplo, o Natal. O Natal é uma festa fúnebre. É, a Páscoa, mas o Natal celebra o nascimento, né? Também, a Páscoa celebra, né? O que carrega? Quando vai dando o dia 25 de dezembro, lembrando que, né, Jesus não nasceu propriamente dito no dia 25 de dezembro, mas convencionou-se assim. O que o Natal celebra? O nascimento de Jesus. E quando vai chegando próximo dessa data, o que a gente costuma ver ao redor? Um sentimento mais amistoso, um sentimento mais caridoso, né? Traz esse sentimento. É uma época boa do ano. Essa é uma forma muito legal, vamos colocar assim, de se compreender essas datas. Esse sentimento festivo faz sentido, porque desperta o melhor nos seres, né? Assim como a Páscoa que o Renato trouxe. Vamos agora para o capítulo 10. Vamos começar a lei. Nós não vamos, porque está dando o nosso momento agora, né, gente? Então agradecemos a todos e que Jesus fique conosco, hoje e sempre. Então, nós vamos chamar, né, os passistas para o trabalho do passe. E a gente quer agradecer muito a presença e o trabalho de todos, principalmente da nossa mocidade espírita. Ontem a gente teve o Festival do Sorvete. E mesmo com chuva, a gente pode dizer que foi
uma tarde de muita alegria, muita luz. A gente só tem a agradecer. E nós vamos então, nesse instante, elevar os nossos pensamentos ao Divino Mestre Jesus, que aqui esteve a ensinar-nos essa lei divina, essa lei do amor, essa lei onde Ele nos diz, a cada um segundo as suas obras, em cada ensinamento, vamos percebendo e compreendendo o chamado da lei a sermos felizes, em amarmos a este Pai de justiça, de amor, de misericórdia, amando os nossos irmãos, os nossos semelhantes, assim como aprendemos a amar-nos a nós mesmos. Amado Mestre Jesus, que nesse instante o Senhor derrame sobre todos nós a luz do Teu amor, da Tua paz, e que nós possamos, nesse instante, com a oração ensinada por Ti, rogarmos por toda a humanidade, solicitando a magnetização das águas aqui colocadas, das águas que estão nos lares, a preparação para o passe e o passe espiritual para aqueles que não estão aqui. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Vamos em paz e que Jesus nos abençoe. Assim seja.